Fala galera, beleza com vocês? Professor Toyd aqui falando de mais uma aula de genética de tal maneira que ela é resumida, mas essencialmente bacana. Para você galera aí ó, que vai prestar pré-vestibular, atenção nessa aula. Para você que vai prestar Enem, atenção nessa aula. Mas é claro que isso serve aí para os meus alunos de odonto, né, de maneira resumida e superficial, para que eles possam se preparar aí para a prova. Mas tá tudo certo. Vamos falar de herança do sexo. Nós sabemos que algumas características, elas são características onde os genes estão em cromossomos autossomos, enquanto que outras características elas estão em cromossomos sexuais, seja no X, seja no Y. Desses genes que estão em cromossomos sexuais que nós vamos falar, por isso que chama herança do sexo. Bom, os cromossomos sexuais na espécie humana, nos mamíferos, correspondem ao cromossomo X e Y. Do lado esquerdo nós temos o cromossomo X e o menorzinho é o cromossomo Y. Existe aí uma forte tendência do cromossomo Y desaparecer ao longo da evolução humana. Porque percebam o tamanho dele reduzido, a quantidade de genes que ele tem é menor do que a quantidade de genes encontrada no cromossomo X. Ok? O cromossomo X e o Y possuem regiões chamadas regiões homólogas. Olha aí embaixo ali, gente, regiões homólogas. Que existe paridade ou homologia dos genes, estão lado a lado, paridade dos genes. Todavia, existem regiões não homólogas do X e existem regiões não homólogas do Y. Imaginando que um gene esteja na região não homóloga do X, ou região diferencial do X, esse gene vai ser transmitido apenas pelo cromossomo X, enquanto que genes que se encontram na região não homóloga do Y vão ser transmitidas apenas no cromossomo Y. Os tipos de herança basicamente são herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, herança influenciada pelo sexo e herança limitada pelo sexo. Ok, eu vou abordar com ênfase os dois primeiros casos, sendo que os dois últimos eu vou apenas fazer citações. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo aprofundado. Bom, herança ligada ao X, ou herança ligada ao sexo, herança ligada ao cromossomo X. No primeiro momento a gente vai falar sobre daltonismo. Daltonismo ele é um tipo de doença ou patologia onde pessoas têm dificuldade de identificar alguns comprimentos de ondas. Eu tenho aqui então uma experiência para identificar se a pessoa é ou não é daltônica. Por exemplo, eu enxergo o número 3 aqui nessa imagem. Você que está assistindo, enxerga o número 3? Ah, professor, eu não enxergo o número 3 porque para mim corresponde a uma única cor. Pois é. Então você está com problema na sua visão e procure um oftalmologista que talvez seja daltonismo. Talvez, eu não posso afirmar com convicção. Então, daltonismo é um problema em células encontradas nas retinas chamadas de cones. Nessa imagem nós temos os bastonetes e os cones. Enquanto que os bastonetes estão mais associadas com luminosidade baixa, identificando aí, por exemplo, cinza, preto e branco, já os cones estão identificados em luminosidade mais alta, ou seja, elevada, identificando as cores. Daltonismo é um problema dos cones, células que detectam cores encontradas na retina. É uma doença onde acontece mais comumente no homem do que na mulher. Vejamos que o homem apresenta um X, porque o homem ele é XY, essa é a configuração dele. Então, se o X vier defeituoso, ele manifesta a doença. Se o X não vier defeituoso, ele não manifesta. Então, aqui é um caso de ou ele tem ou ele não tem. Já na mulher, para ela ter o daltonismo, ela precisaria ter 2X defeituosos, ok? O que é um evento raro de ocorrer. Essa tabela demonstra que existem mulheres normais, XDzão, XDzão, então vamos considerar o daltonismo aí com o alelo D, sendo que ele é uma doença de caráter recessiva. Mulher normal é XDzão, XDzão. Mulher normal portadora do gene defeituoso é XDzão, XDzinho, heterozigoto. Mulher daltônica é XDzinho, XDzinho. Homem normal é XDzão, Y. E homem daltônico, XDzinho, Y. Na hemofilia, pessoal, ele segue o mesmo padrão de herança ligada ao X de caráter recessiva, bem como o daltonismo. Então, de novo, ela ocorre muito mais no homem do que na mulher. Eu não sei se você sabe o que é hemofilia. Pessoas normais, quando têm hemorragia ou sangramento, costumam formar o quê? Coágulos, estancar a hemorragia. Isso, coágulo que você está vendo aqui. Agora, quem é hemofílico tem problemas aí nos fatores de coagulação. Se for a hemofilia A, ele tem problema no fator de coagulação número 8. Então, ele não vai formar esse coágulo. Exatamente. E não formando esse coágulo, aumenta o risco de hemorragias dele. Hemofilia sendo uma doença de caráter recessivo,
encontrado no cromossomo X, nós vamos usar o alelo H, referente à hemofilia. Então, lá no daltonismo, nós usamos o D. Aqui nós vamos usar o H. Só que a ideia, pessoal, é a mesma. Mulher normal, XH, XH, homozigoto dominante. Mulher normal, porém portadora do gene para hemofilia, XH, XH. Já a mulher hemofílica, ela tem que ter os dois genes ali, ó, nos cromossomos X, 2X defeituosos, XH, XH. Um homem normal, XH, Y. E um homem hemofílico, XH, Y. Uma doença chamada adrenoleucodistrofia, ou ALD, é muito cobrada em prova. Também, novamente, é uma herança de caráter recessivo ligada ao cromossomo X, que acomete muito mais homem do que mulher. Nós encontramos essa doença num filme chamado O Óleo de Lorenzo. O menino Lorenzo O'Donnell, ele sofre dessa doença porque ele herda o X defeituoso de sua mãe, Micaela. Esse filme Óleo de Lorenzo ele é baseado em fatos reais. E essa doença chamada ALD, na verdade, ocorre o comprometimento da bainha de mielina. A bainha de mielina acaba sendo desgastada e ela não é reposta. E a bainha de mielina, para quem não sabe, auxilia na transmissão do impulso nervoso, na condução do impulso elétrico. Dessa forma, vários impulsos nervosos ou elétricos não chegam em órgãos vitais, por exemplo, o diafragma, tornando a respiração do Lorenzo difícil. Bom, aqui nós temos uma imagem de um neurônio normal com bainha de mielina, que é um isolante elétrico encontrado no axônio, que é a porção de ramificação maior, e nós temos aí ó, uma despolarização perfeita. Aqui está uma imagem do menino Lorenzo, né, que ele sobreviveu até uma determinada idade, e ao fundo o seu pai. Tudo bem? Joia? É muito interessante saber que o filme sendo baseado em fatos reais, o próprio pai, ele é o autor da descoberta da doença do filho. Interessante você assistir esse filme. Herança restrita ao sexo, ou herança restrita ao Y. Muito bem. Imagina uma patologia, uma condição, quer dizer, que acomete os homens, o macho. O gene SRY, Sex Region. The book is on the table, table, table. The book is on the table, table, table. Sex Region, encontrado na região Y, ele é um gene que desenvolve o quê? Os testículos. Portanto, encontrado apenas na linhagem masculina. Perceba que se você olhar esse heredograma ou essa árvore genealógica, você vai perceber que apenas os machos ou os homens apresentam esse tipo de gene. Ok? Tudo bem? Gene SRY. No caso ali, por ser patológico, eles já não vão apresentar esse gene. Entenderam ou não? Pessoas normais apresentam. Pessoas que não apresentam gene vão ter aí algum defeito no testículo. Eu digo os homens. Ok? Então analise bem esse heredograma que acomete apenas os homens. Olhou essa imagem? É herança restrita ao sexo ou genes holândricos. Holândricos, que afeta apenas os homens. O sexo masculino. Ok? Tudo bem? Pessoal, herança influenciada pelo sexo. Veja bem, quando determinados genes, então, se encontram em partes homólogas do cromossomo X e Y, eles acabam exibindo uma herança chamada herança parcialmente ligada ao sexo, ou influenciada pelo sexo. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa herança ela pode aparecer tanto nos machos quanto nas fêmeas, uma vez que ela está contida nas regiões homólogas. Só que esses genes, em um determinado sexo, apresenta-se como recessivo, e no outro sexo, ele apresenta como dominante. A calvície é um exemplo. A calvície é um exemplo. O gene cesão, para o homem, se apresenta como dominante, enquanto que para a mulher se apresenta como recessivo. Tudo bem? Joia? Já a herança limitada ao sexo, ela ocorre em alguns casos onde os genes estão nos dois sexos, mas que acaba manifestando em apenas um deles. O efeito desses genes está em função principalmente da ação do hormônio. Então, o hormônio vai ter um fator preponderante aqui para manifestar o gene em apenas um dos sexos. Daí o termo limitada àquele sexo, limitada ao sexo. Um exemplo disso ocorre na manifestação dos caracteres sexuais secundários, tanto para o homem quanto para a mulher. Por exemplo, na fabricação de leite, né? Mesmo o homem apresentando o gene para fabricar leite, ele não vai ter a fabricação de leite. Isso fica limitado ao sexo feminino. Tudo bem? Joia? Então, basicamente é isso.